Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente. Tentando ser breve e não entrarmos em muitas explicações, dizer, logo à partida, eu não tive a ocasião ainda de os receber nem de trocar impressões convosco e, portanto, utilizarei este momento e este período, dizer, em primeiro lugar, que, do nosso ponto de vista, isto é uma mera afirmação, a lei de 2013 é uma lei justa, é uma lei de reparação, é uma lei equilibrada e não digo isto por ter sido, inclusivamente, juntamente com a então Presidente do Partido Socialista, Maria de Belém, um deputado do meu partido, a ter particular empenho nesta matéria e nesta mesma lei. Aconteceu que assim foi, mas podia não ter sido. Esta lei foi aprovada por unanimidade e, portanto, coisa que é raríssima neste Parlamento. Presumo que não acompanhem a atividade parlamentar, pelo menos no grau em que nós o fazemos, que aqui estamos todos os dias, mas uma lei, ainda por cima uma lei deste tipo e com estas matérias ser aprovada por unanimidade é um facto raro. Só vem a favor da sua justiça e da sua razão. Depois, quando levantam dúvidas sobre o que é que estava em causa nestas alterações, eu partilho essas dúvidas, porque sinceramente também confesso que não consegui compreender muito bem, apesar das múltiplas explicações que já fui ouvindo, porque a verdade é que nós vivemos um processo, já não estamos onde estávamos, mas aquilo que aconteceu foi perante uma lei justa, uma lei de reparação, uma lei cujos argumentos históricos nos dispensamos de reproduzir pela enésima vez e que todos nós que aqui estamos conhecemos profundamente. Há uma proposta para se conceder esta nacionalidade, as pessoas terem que residir 2 anos em Portugal. Esta é a verdade. Ou seja, há uma forma que é estranha, porque não há uma proposta de lei do Governo ou do Grupo Parlamentar, um projeto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que seria o normal. Nós não concordamos, há um problema, temos aqui uma proposta. Não, há a boleia de uma outra alteração com outras matérias, a que também nos opomos, mas que não tem nada a ver com isto. Opomos à solução, não à ideia em si, mas que não tem nada a ver com isto. Na boleia dessa discussão aparece um tiro contra esta lei e um tiro propondo a residência de 2 anos. A residência de 2 anos era uma forma ínvia de proceder a uma revogação da lei, como é evidente que não é praticável, porque a maior parte destas pessoas não residem em Portugal, não estão a residir, não residiram e não vêm a residir para terem a nacionalidade, que é uma nacionalidade de reparação. Algumas delas não falam português, mas têm profundíssimas ligações a Portugal, à sua história, ao seu conhecimento e até a vontade de colaborar em Portugal. Já disse que encontrei cidadãos nestas circunstâncias que não falam, bom dia, boa tarde, sim, claro, mas não falam muito mais do que isso em português, mas disponíveis a título de mecenato, não a título de investimento, a título de puro mecenato, de trazer dinheiro para o nosso país, designadamente para a reparação de sinagogas ou outras circunstâncias similares. Portanto, quer dizer, houve uma tentativa óbvia de tentar destruir esta lei. Porquê? Eu não sei, ainda não consegui compreender completamente. Os argumentos que dão não me parecem até agora suficientemente sólidos. Ou seja, há casos a mais, se é o facto de haver anúncios, também está bem, quer dizer, mas quando há uma situação deste tipo, há sempre alguém que tenta, obviamente, fazer aparecer, divulgar, chamar a atenção, se forem advogados ou outra coisa qualquer, é em alguma medida também o seu papel e não vejo que seja um drama também a intervenção de advogados nessa matéria. Portanto, eu não compreendo as razões fundas disso. As questões aqui já foram colocadas, e bem, pelos deputados que me antecederam, designadamente pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, ambos colocaram as questões que são relevantes. Aquilo que temos que perceber um bocadinho é as comunidades não entraram nesta matéria a seu pedido, quer dizer, ou seja, não foi por exigência das próprias comunidades que entraram nesta matéria. Foi uma parceria, um entendimento do governo português que as trouxe a esta discussão. Aparentemente, e tenho dito isso também, é preciso percebermos que dificuldades é que existem nesta certificação, apesar de tudo, estamos a falar de umas centenas de anos, eu não vou entrar na referência exponencial
que me parece um bocadinho estranha, até porque o cerca de 1 milhão de portugueses que habitariam o território no século XV, hoje em dia somos 10 milhões, ainda que, considerando os lusodescendentes espalhados pelo mundo, possamos, quando muito, multiplicar por 10. E não por muito mais do que isso, a multiplicarmos cada milhão de portugueses que viviam no território por 1 milhão, teríamos um número de lusodescendentes bastante superior e, portanto, não me parece, de facto, que a conta faça muito sentido, porque não existem, de facto, umas centenas de milhões. Uma centena poderá até existir, mas não existem centenas de milhões, nem milhares de milhões de portugueses espalhados por esse mundo. Portanto, os números... Mas não interessa entrarmos nessa discussão, não é assim, é bastante óbvio que não é assim. A questão é que dificuldades existem nesta certificação, porque pôr agora outros requisitos por cima da própria lei, obviamente que vai alterar e vai desvirtuar uma lei de reparação, porque o direito existe porquê? Porque são descendentes de judeus que foram expulsos de Portugal. Esse é o fundamento da lei e é o que está na lei. Em relação aos netos de portugueses também não está, o resto é matéria de regulamentação também. Portanto, aqui, se se quiser que haja mais regulamentação, tudo bem, essa discussão parece-me razoável, ou seja, designadamente regulamentação que permita uma coisa essencial, que é combater a fraude. A fraude, ou seja, pessoas que não são efetivamente descendentes, que não têm o mínimo interesse e que querem oportunisticamente fazer-se passar para obterem a nacionalidade e, com isso, os direitos inerentes. Portanto, melhorar uma regulamentação para combater a fraude é razoável. Fora disso, nós não achamos razoável, achamos que a lei se deve manter como ela está. Agradecemos o bom senso que trazem a esta matéria, porque eu acho que o bom senso é aquilo que, no fim, deverá prevalecer neste processo, que é um processo justo, que é um processo... Porque dizer assim, afinal não, afinal tinham que residir em Portugal. Pô, mas isso é dizer eu não concordo com a lei. É o mesmo dizer eu não concordo com a lei. Foi feita uma lei de reparação em 2013, eu não concordo. Acho que essas pessoas só podem ter, sendo residentes em Portugal durante 2 anos, ou falando português e com mais outros requisitos, que importa saber se seriam cumulativos ou não, porque também pode não ser indiferente serem cumulativos ou não, mas é outra coisa diferente do que a lei de 2013 quis fazer. A lei de 2013 quis fazer, houve pessoas que são descendentes de portugueses que foram expulsos de Portugal, vítimas de uma perseguição, e por esse facto vai-se-lhes reconhecer a nacionalidade portuguesa. Pergunto-vos também, agradecendo o vosso bom senso, como é que nós poderíamos, de facto, melhorar essa regulamentação, ou seja, que aspectos é que veriam como positivos, ou aceitáveis, ou razoáveis, em termos regulamentares, para tornar essa regulamentação mais eficiente e sobretudo, que haja de facto uma vontade desse reconhecimento, que existe em muitos casos, e não existe só com os judeus sefarditas, existe com descendentes portugueses um pouco por todo o mundo, o que é obviamente consequência de um país que foi um império e que foi um império colonial, e portanto há muitos descendentes de portugueses espalhados pelo mundo, e alguns deles têm obviamente interesse em ter e obter, e é legítimo que assim seja, a nacionalidade que era a dos seus avós, pelo menos. Termino mesmo, Sra. Presidente, só dizendo o seguinte: mais do que propostas concretas neste momento, poderá ser exigir demasiado, o que eu lhes pedia talvez era uma direção, ou seja, que direção é que nós podemos tomar, que sentidos, que linhas de orientação poderemos adotar para, eventualmente, melhorar aquilo que temos hoje, sem alterar nem ferir a lei. Isso não nos parece que seja razoável.